Ô Tony, existe uma questão que está sendo muito falada após os decretos, principalmente na questão da utilização das armas do acervo de tiro esportivo e de caça para o manejo de javali. Você teve um entendimento e você foi um dos que levantou uma bandeira, vamos assim dizer, levantou uma atenção em relação a essa utilização, sendo que os decretos teriam foram omissos ou deixaram de observar essa situação no seu artigo 8º. Você pode explicar para nós um pouquinho mais sobre isso daí? Então, Mardoqueu, primeiro lugar, é que eu tô com um pouco de delay. Tô falando aqui, aí você me dá um toque. Primeiro lugar, o decreto, a gente fala do 10.620. Ele, na verdade, no artigo 8º, esse decreto, ele, na verdade, ele abre uma luz para o caçador, porque ele regulamenta o porte de trânsito como uma arma de acervo de tiro. E ele coloca em lei algo que a gente já tinha em portaria. Pelo menos eu acho que esse entendimento meu e seu é unânime. Acontece que eu vou ler essa parte do decreto e ele fala no artigo 8º: os caçadores registrados no comando do Exército poderão portar armas portáteis e de porte do seu acervo de armas de caçador durante a realização do abate controlado, observado o disposto na legislação ambiental. Então, nessa parte primeira do artigo, ele deixa claro que nós podemos usar as armas portáteis e de porte, as armas longas e as armas curtas, do acervo de caçador durante a realização do abate. Eu não estou falando do porte de trânsito, que é do local de guarda até o local de caça. Porque no parágrafo 1, aí ele fala sobre o porte de trânsito. Que isso, graças a Deus, isso é caçador. Que é o momento mais crítico, vamos dizer assim. Que é o momento que ele sai da cidade do interior, às vezes à noite, e vai até o local da caça. Vamos ler aqui o parágrafo primeiro. Fica garantido de uma arma de porte municiada, apostilada ao acervo de armas de caçador ou atirador desportivo, para a defesa do seu acervo no trajeto entre o local de guarda e o da prática de abate, por meio da apresentação do certificado de registro de arma de fogo, o CRAF, da GT e do certificado de regularidade emitido pelo órgão ambiental. Então, pelo menos isso foi um ponto positivo, que agora ele regulamenta a parte que é a saída da sua guarda, do seu acervo, até o local de caça. Por que eu levantei a bola assim e falei, porque eu uso uma arma nessas condições? A minha arma, que é a espingarda, uma CBC 586, ela está apostilada no meu mapa de tiro esportivo. E eu tenho as duas GTs, eu tenho uma GT aí de caça e tenho uma GT de tiro. Uma coisa também que era legal a gente ler aqui é a portaria 51, né, a COLOG de 8 de setembro de 2015. No artigo 114, ela diz: poderá a utilização de arma de acervo de tiro desportivo para abate de espécies da fauna nas condições previstas em instrução técnico-administrativa, né, que a gente estava falando, que é a ITA 03, expedida pelo DFPC. Então, a portaria 51 do ano de 2015, ela já permitia o uso da arma do tiro do tiro esportivo na caça, independente se era a arma portátil ou arma de porte. E eu entendo que foi uma omissão de não ter colocado da forma que está escrito na portaria 51. Porque o que a gente sempre entende do Exército Brasileiro? Que toda vez que o Bolsonaro ele edita um decreto, sempre vem mais restritivo. A portaria é sempre mais restritiva. E ela sendo mais restritiva, da forma que está escrito no artigo 8, ela só dá a opção da arma do acervo de caça. E como é que ficaria caso que eu tenho uma arma longa, que é uma arma portátil,
no acervo de tiro. Como é que eu... Entende como é que isso me atinge diretamente? É. Lembrando que a manutenção desses decretos, nós temos que lutar pela manutenção desses decretos. Ajudou muito na questão dos PCEs. E a gente tem que lutar pela manutenção desses decretos com todas as forças. Bom. Todas as forças. Se eu entendi muito bem, Tony, você está me dizendo que você entende que não ficou tão claro quanto a portaria 51, que foi revogada tacitamente, né, que não ficou tão claro essa possibilidade de utilização do acervo de atirador esportivo no manejo de javali. Coisa que anteriormente nos outros decretos estavam bem claro. O seu posicionamento é que poderia ter sido bem claro, né? Seria essa o seu posicionamento, que deixou de ter clareza o artigo 8º nessa questão de utilização ou não do acervo, da arma do acervo de atirador para o manejo do javali. Resumindo, é isso. Isso. No parágrafo 1º, ele deixa claro que nós poderemos usar as armas curtas no trajeto, né, do local de guarda ao local de abate. Isso daí tá perfeito, perfeito. O problema é na parte primária, a primeira, onde ele não deixou claro sobre as armas portáteis. Tá, vamos lá. Eu vou dar o meu posicionamento, respeito o seu posicionamento, respeito os outros posicionamentos de outras pessoas que tenham entendido o contrário, ou até que entendam de com uma lógica diferente. Mas eu vou dar o meu posicionamento em relação à sistemática legislativa que se aplica ao caso. Ou seja, eu não sei se você sabe, Tony, eu sou advogado, que no momento eu estou afastado por ser presidente da Câmara, eu tive que me afastar do ofício da advocacia por conta de ser incompatível com a presidência da Câmara aqui da minha cidade. Mas vamos lá, eu não deixo de ser advogado por não estar exercendo nesse momento, mas eu tenho uma interpretação sistemática dos artigos que se aplicam nesse caso. Voltando àquele artigo que você disse, ao meu ver, aquele artigo não trata de utilização, né, de destinação final do armamento. Ele trata, sim, de porte de trânsito em relação às armas do caçador. Então, vamos distinguir dois aspectos. O primeiro, que é o acervo, e o segundo, que é o porte de trânsito. Então, em relação ao acervo, eu faço uma construção com base no artigo 56 do R105, do novo R105, que fala que para o exercício das atividades de abate de espécies de fauna, obedecidas às competências dos órgãos responsáveis pela tutela do meio ambiente, ou seja, o IBAMA, compete ao Comando do Exército a expedição de guia de tráfego e a utilização de PCE. Bom, então nós sabemos que quem vai dar autorização ou não para utilizar uma arma do acervo de atirador esportivo vai competir ao artigo 56 do decreto R105, o Comando do Exército. Em si, nós temos hoje a vigência de algumas portarias. A portaria 150, que ainda está em vigência, mesmo durante o vacácio leves, e vai se manter provavelmente depois o vacácio leves dos decretos novos, né? Considera-se caçador, artigo 18, né, que fala da caça, considera-se caçador a pessoa física registrada no Comando do Exército, vinculada à atividade de caça e que realiza o abate de fauna com arma de fogo em observâncias à Lei de Proteção do Meio Ambiente, decreto 1030, que é o R105 novo, né? O abate de fauna. Aí nós vamos para o artigo 136, o artigo 12 da portaria 136, Tony, que fala que, e aí nós temos que usar a sistemática contrária, porque aquilo que não é proibido é permitido. E aí ele vem no artigo 12 da portaria 136 e fala: é vedada a aquisição de armas de fogo para utilização na caça. E aí nós temos o artigo que eu acabei de dizer lá, que caça compreende-se o abate de javali, as armas de uso proibido, as armas automáticas e as armas não portáteis.
Então ele está falando que é vedado. Ele não está falando que tem que estar na caça, ele está falando que está vedado essas armas nesse sentido. Então, o que não é proibido, Tony, nós entendemos que é permitido. E aí, mantém-se também a ITA 03. Porque a ITA 03, eu já falei 10 mil vezes que ela estaria revogada tacitamente em alguns artigos, ela se manteve. E o artigo 22 fala que a GT do abate de controle de fauna exótica será expedida pelo órgão, lá que é o decreto 100 o artigo 56 do R105, né? Falando que a fauna exótica poderá ser expedida também para atiradores esportivos registrados no Comando do Exército. Ou seja, delega a competência totalmente ao Comando do Exército, com base no artigo 56 do R105, a utilização de armas no ativo de tiro esportivo. E isso, o decreto novo que veio no artigo 8º, que você sinalizou a todos, ele não é contrário. E o que ele não é contrário, ele não revoga, ele não pode revogar essas portarias e essa instrução normativa. Então, eu digo o seguinte, que não se preocupe, mas se preocupe, porque nós sabemos que o Comando do Exército, às vezes, começa a interpretar de maneira restritiva, como você disse, prejudicando os atiradores. Mas, legalmente falando, o direito está assegurado aos atiradores esportivos a requererem a sua guia de tráfego para manejo de javali nas suas armas do acervo de tiro esportivo. Por quê? Porque o artigo 8º ele fala em porte de trânsito. E aí, ô Tony, eu te falo o seguinte, ainda lendo esse artigo 8º, eu entendo que ele ampliou a possibilidade de eu andar com um fuzil carregado para minha defesa. Porque ele fala que além das armas de porte e as portáveis. Então quer dizer que se eu não tenho um revólver para minha defesa, eu posso deixar a minha 12 municiada durante o porte de trânsito. E aí essa arma é a minha arma de defesa. Porque sabe por quê, Tony? Porque nem todos os atiradores do Brasil possuem uma arma curta para fazer a defesa do seu acervo, nem mesmo do tiro esportivo ou da caça. Eles possuem apenas aquela espingarda calibre 12 e não tem mais nenhuma arma. Então eu vejo com bons olhos o artigo 8º, que autoriza, sim, que aquelas que tenham armas portáveis possam se defender durante o trajeto no porte de trânsito. Então nada se aplicaria à aplicação de acervos de tiro esportivo e acervo de caçador. Minha posição, respeito a sua também em relação a isso aí, mas deixo claro que é um entendimento que eu tenho. Deu para entender mais ou menos, Tony? Sim, eu entendi sim. E eu espero que o Exército ele também chegue nessa conclusão. Essa é a minha porque eu torço para isso, para que o Exército chegue nessa conclusão também e libere as GTs aí para o atirador esportivo sem problema. Assim como sempre foi, né? Desses muitos anos aí, esses últimos anos aí, sempre foi assim. Já repetindo, opções e vamos torcer aí para que esses decretos aí eles fiquem firmes. Todo mundo live aí cobre o seu deputado, o seu senador. E eu queria deixar aqui um recado aqui. Não sei se você concorda, Mardoqueu. Claro. Mas os ministros do STF, eles possuem e-mail, eles possuem telefone em seus gabinetes, eles são pessoas assim, eles não são extraterrestres. Inadores, nós somos pessoas aí que andamos exatamente como a lei pede, como a lei manda. E nós temos o direito, a obrigação moral, cívica de dar esses ministros, né? Então, ponto, não é bandido, você não é um miliciano, você não é uma pessoa a mais correta. Cobre o ministro do STF, mande e-mail com educação, né, com toda o que eles merecem. E faça as cobranças, senadores, todo mundo. E uma coisa também que eu ia falar, faça também cobranças fabricantes de armas no Brasil. Nós temos a ANIA, e a ANIA ela representa todos os fabricantes de munição, né? Não vou citar da marca nem o nome do presidente, mas cobre essas pessoas para que eles vão lá no STF, entrem com ações na STF. Nós temos que manter esses decretos, custe o que custar, nós temos as cobranças. Pô, independente se ficou um ponto aqui ou um ponto ali, às vezes a gente
discorda, mas ao todo, o conjunto da obra é positivo. Né? Exato. Nos meus planos aí de instrução de tiro, de comércio nessa área, eu vou, falando por mim agora, eu vou ser muito prejudicado se esses decretos caírem. Mais do que eu, todo mundo aí, os fabricantes, as lojas, os clubes, nós temos que fazer uma campanha maciça para que esses continuem e que daqui a 50 dias, aí, 48 dias, acho que vai ser 12 de abril, se não me engano, que eles passam a valer, todo mundo aí comemore. Então esse é o recado que eu queria deixar, independente de ter um ponto aqui, um ponto ali, cobre o seu senador, o seu deputado e os ministros da STF, cobre com respeito e com honra, com educação. Muito obrigado, Tony. Tony, muito obrigado pela sua participação e estamos aí, porque nós temos sim que estar unidos, firmes e fortes, perseverar, estamos que estar trabalhando e nunca deixar retroceder. Cada passo que nós damos é um passo em conquista da nossa liberdade. Tá? Então, um passo de cada vez, nós vamos longe, vamos trabalhando. E muito obrigado por você ter participado ao vivo aqui do programa Patrulha Samurai. O João vai mandar um beijo para você também agora. Né? Um abraço aí, Tony. Um abraço aí. É uma honra. Fique à vontade aí. E vocês que estão aí nas redes sociais, entrem aí no Instagram, no YouTube e no Facebook. Curtam, like, dê o sininho lá, porque agora é obrigatório fazer isso, não aparece. E você vai acompanhar tudo que acontece aqui no Patrulha Samurai. Tony, muito obrigadão pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Abraço. Valeu.